Turururu.
E aí, pessoal? Tudo bom? Lari. Deixa eu ver aqui. Cheguei. Estão me ouvindo bem aí agora? Alô, alô, só pra me saber se estão me ouvindo. Estão me ouvindo? Deixa eu colocar aqui no celular aqui. Deixa eu ver aqui. Ai, ai, vamos lá então. Deixa eu só pegar o link aqui e compartilhar. Tá ouvindo? Deixa eu só compartilhar aqui no grupo rapidinho do Zap pra gente continuar aqui. Continuar no grupinho dos, colocar aqui. Bora lá, galera. Beleza. Nova história não, continuar. Deixa eu ver onde eu parei aqui, né? Anteriormente em Montidal. Meu Deus, pessoal, graças a Deus! Por que demorou tanto? A coisa tá feia agora. Ele sumiu! Tarde demais! Shhh, quieto. Ah, ele... Espera, não se mexe. Puta merda! Que porra é essa? O que você tá procurando? Outra saída. Bagulho Mike, é não tem tenso. nenhuma chave do teleférico. Josh! Ele deve ter. Emily, o que é isso? E aí, Ela Shane? pode ter levado ele pra mina. Eu estive lá. Foi horrível. Teve um desabamento nos anos 50, acho, e os mineradores ficaram presos lá. Emily, o que é isso? Já estou Aqui na é o minha quarto cama seguro, com a minha Emily. coberta Por favor. Merda, eu não para consigo. curtir esse jogo. Meu Deus, você fez a coisa certa. Fiquem de olho nela. Eu volto logo. Vamos ver o que vai rolar hoje, né? Hoje tá de boa. Hoje eu não tenho aula. O match tá tranquilo, Master. Tranquilo. Ok, vamos lá então, pessoal. Vamos lá. Cadê o cara que me... Ai. Acho que comecei agora, né? O user é outro que vem só de vez em quando. Aí, né? Quando a gente tira o mod... Infelizmente tem algumas pessoas que não servem para ser moderador do canal, infelizmente. Vamos lá, né? Vamos ver o que eu tenho que fazer agora. Tá mais frio que aqui, ué, tá louco. Mas pelo menos
Ah, você entendeu, né? Eu vim pra dar um oi, você sabe como é que é, né? Aí não precisa não. O bagulho vai ficar tenso agora. Essa parte é louca. E aí, Crazy? Vamos ver se o bagulho é louco. Ai, mano, eu tô sentindo um frio. Já peguei um guaraná. Tomar um guaraná. Eita porra! Ah, merda! Ei, cara. Vem aqui. Tá tudo bem. Oh! Mas que caralho! Tira! Acabou a bala! Eu só tenho um tiro! Acabou minha bala, eu só tinha uma bala! E aí, Átila, tudo tranquilo? Meu Deus, eu só tinha uma bala, eu devia ter Nossa, eu devia ter trancado aquela droga, o cachorro não ia morrer. Não acredito. Eu pensei em trancar, mas eu pensei que aquela bosta daquela arma tinha mais de um tiro. Rápido, temos que achar o Mike. Aí. Não acredito. Ai, eu tô meio que mancando aqui, pessoal. Acho melhor continuar assim. A mira tá boa, né? Estilo Resident Evil. Você vai ficar bem. Deus, Cris, você vai ficar bem. Vai em frente. E eu não consigo Que droga. acompanhar as mulheres machos. Meu Deus, Cris, para com isso, ok? Escuta. Não acredito que eu matei ele. Frente, tá bom? Se eu tiver matado ele, meu Deus. Eu vou logo depois. Eu só vou descansar um pouco. Não. Tá bom. Ah, já fiz cagada de novo. Não era pra fazer isso não. Os caras abandonou ele lá. Não, não vou te abandonar não. Não, Cris, a gente não vai te deixar. Vamos ficar juntos. Mike vai ter que esperar. Isso. Ainda bem que teve como eu voltar. Vem. Eu gosto de... Gostei. Toda a Ashley é gente boa, né? Toda a Ashley é gente boa. Tadinho, o cara tá mal mesmo. Nem lembro o que eu fiz da última vez, que ele tá tão mal assim. Se for pra morrer, morre todo mundo junto. Não tem importância não. Pera. Tem um bagulho aqui. Ah, um totemzinho. Ixi. Não, que isso. Todas as Ashley é gente boa. Que isso. Sem bullying contra a Ashley, viu? Só está encarando esse frio. Eu tô sentindo frio por eles. Não. Ô Jojo. Não esquece do like não, galera. Deixa o like aí. Compartilha a live. Caraca, essa mina também tá com umas roupinhas bem... Trancado quando passou. Tem que ter outro jeito de entrar.
tá calor aí, aqui tá muito. Nada, rapaziada. Deixa eu dar uma fuçada aí também. Deixa eu ver se eu consigo arrombar esse trem aí. Tem jeito não, intacto. Intacto. Peraí, aí, isso aqui. Aqui em São João del Rei tá maior. Não, aqui você tá um frio que você não vai querer sair da cama nem ferrando. Vamos ver aqui então o que nós fazemos. É o cavaleiro que tem que fazer isso, né? Deixar o serviço duro pra menina. 𝙤𝙤𝙢𝙠. E aí, respeite a natureza. Aqui tava frio agora, tá um calor. Tranquilo. Quem vai primeiro? Quem quer morrer primeiro? Nada mal. Nossa, será que ele morreu, hein? Esse é o túnel pro sanatório? Claro que é. Aonde mais ele iria? Pô, eu fiquei sem bala, velho. Que triste. O doguinho morreu. Que chateado. E aí, Johnny, belezinha? Chris, sei que tá ferido, mas temos que ir, tá bom? Tô tentando, Wesley. Como é que tá as coisas aí, respeite a natureza? Ei, Prefiro melhor frio fechar do que isso, calor. certo? Ah, eu prefiro calor. E se o estiver nos seguindo? Tá bom, fecha, mas a gente precisa se mexer. Você vem depois, por favor. Ah, é melhor fechar mesmo, né? Tudo tranquilo, John. Lá vamos nós, né? Ficamos sozinhos. Vamos lá. Bora mitar nos likes, galera. Hoje não tem faculdade, hoje não tem nada pra encher o saco. Hoje é só nós e o 𝙤𝙤𝙢. Até umas 6 horas, sei lá. Não sei se falta muito desse jogo ainda. Mas aí, quem sabe até 6 horas, 6h30. Ai, que preguiça. Bicho, 2 caminhos. Olá. Quem tá aí? Alguém? Jéssica! É você? Investigar a voz ou juntar-se ao grupo? Eu tô só de zoeira com a Ashley, só relembrei da Ashley falando isso, já quero jogar de novo. Ah, foda-se, eu vou investigar a voz. Quero nem saber, eu vou investigar a voz. Vou matar todo mundo. Jéssica! Jéssica! É você? E aí, Kelly, bem-vinda. Meu Deus, o que eu fiz? Só tô fazendo cagada hoje. Ó, é a primeira vez que eu tô jogando. Ó, não conta, não conta, não conta, senão tira a minha surpresa. Deixa eu ver o que vai acontecer. Ah, Deus. Bem-vinda, Kelly, tudo bom? Oh my God. Meu Deus. Eu sou obrigado a fazer isso? Ah, foda-se, velho. Vamos ver o que tem nessa treta aqui. Foda-se. Abre.
Tudo ótimo, Kelly. É. Não devia ter feito isso. Tudo. Tadinho, eu gostava da Ashley. Ela é gente boa. Tá bom, só ficou sem a cabeça. Dá pra costurar de volta, né não? Dá pra costurar a cabeça dela de volta, não dá? Ah, que ótimo. Que merda que eu fiz. Sem saída. Não, eu acho que eu consigo. Eu consigo sim. É tipo uma parede de escalada. Tá bom, ainda tem uma loirinha no jogo ainda. Eu vou continuar. Tá falando sério? Volta pro chalé. Não é melhor a gente ficar junto? Sam! Ficou até o melhor, na minha Desculpa. opinião. Eu tenho que buscar o Mike. É o meu preferido também. Com ou sem você? Só vê se volta, ok? Ah, se eu conseguir subir. Saltar, subir. Ah, vamos pelo método mais seguro, né? Triângulo. Bola. Pular para subir em torno. Subir em torno. Triângulo, quadrado. Boa. Boa, menina. Bola. Vamos lá, você consegue. Calar a rocha. Eu nunca vou tentar saltar. Depois essas mulheres meia bestona, né? Triângulo. Ai, merda. Ai, subir em torno. Eu acho que é mais. Acho que é mais. Caraca, a mulher é uma Lara Croft. Você tá louca, a mulher é uma Lara Croft. Claro, no fim do túnel tem sempre o tesouro, como diriam. Vamos ver o que temos aqui. Já que eu matei a Ashley, né? Descer. Que é isso aqui? Ok, então. Trancado? Pô, mas eu acabei de subir, ué. E aí, Samia? Sam gostosinha? Que é isso, user? Olha o user. Pô, matei a Ashley, tô pisando. Devia ter descido. Jesus. Vai dar zica. Só falta eu matar essa loira. Eu tenho que resetar o capítulo, porque matar duas loiras no mesmo. Bola! Triângulo. Ah, pulou por quê? Eu não deixei. Ai, pai. Ih, vai dar merda. O 𝙂𝙤𝙢 tá aqui, meu Deus. E aí? Meu Deus. Não, até que não tá tão escuro assim, não. Ah, eu não queria fazer isso. Rapaz, o bagulho vai ficar tenso. Essa loira é mais difícil de matar. Tomara que essa loira não morra tão fácil mesmo, porque eu já matei uma. Já tô chateado de ter matado uma. Ok. E agora? Dá pra ir pra cá? Pra que lado?
Ixi, lascou. Direita, esquerda. Direita, esquerda. Segue o fluxo. Vamos reto. Não tá muito confiante nisso aqui não, hein? Alô? E aí, Titilane? E aí, João? Tudo tranquilo, mito? Acho que não dá pra passar aqui não, né? Tá, vamos ver aqui que se dá pra passar pra cá. Meu Deus, eu lembro dessa parte. Gasolina? Vazio? Que isso? Tem alguma coisa na gasolina? Tá vazio. O corpo tá doendo. Quero mimir. Ah, agora quer mimir. Tá cedo, 2 horas da tarde. E agora, sigo reto? Eu acho que dá no mesmo caminho, né, que eu tava... Acho que dá no mesmo caminho daquele lá onde eu comecei lá. Ah, sim. Dá no mesmo caminho. Suspeitei desde o início. Vai rolar tchutchá. Tô me acostumando com essa câmera ainda. O bagulho tá tenso. Deixa eu ver aqui se eu perdi alguma coisa. Vou te colocar no berço. Kelly. Lembrando, quem for a primeira vez, não deixa de se inscrever não. Tem um grupo do Zap, do Discord. Qual a chance dessa loira morrer? Não me contem. Ah! Puta que parola. Merda. Caralho. O bicho blotou ali do nada. Blotou. Abre essa porra aí logo. Vamos, filha. Já me arrependi de ter vindo aqui. Ah, o Mike tá vivo, meu Deus. Toma. Toma. Isso aí. Vamos. Ah, agora esse filho da mãe tem bala? Eu juro que eu atirei com ele. Não tinha bala naquele bagulho. Vai me chamar quando... Pera aí, vai me chamar quando no WhatsApp me mandar. Que? Eu nem tenho seu WhatsApp? Smigol, parece o Smigol mesmo. É mesmo, parece o Smigol. Vem com essa não. Ah, é o user que perguntou. Ah, sim. Sei não. Você tá bem? Devia estar bem. Quando vai me pôr? Ah, tá. É porque a foto do user parece com a do Jojo, velho. Sei lá. É porque tá tudo azul também. Aí eu tô boiando aqui.
Caralho, velho. Eu tinha... Deixou a pessoa errada. Será que deixou a pessoa errada morrer? Josh, ele deve ter. Ah, não, velho. Matei a menina, mano. Quieto. Ah, ela pode ter levado ele pra mina. Espera, não se mexe. Puta merda! Porra, é Vou te colocar na gaveta. E depois vamos todos sair daqui. Vou te colocar na gaveta. Isso aí. Vamos, vamos. Corre! Depois dessa eu matava. Vamos achar um caminho pra onde o maldito vive. Nossa. Vou te colocar na gaveta. Determinação. 1h para amanhã. Caralho. Aquele filho da mãe tinha bala, então não atirou por quem? Quando essas consultas servem para ajudar você, você simplesmente não me ouve e está tudo fodido. Vou deixar você sozinho, Josh. Está na hora de aprender que há mais para se temer do que a imaginação confusa de um moleque mimado e autoindulgente pode sonhar. Havia tantas pessoas que se importavam com você, dispostas a ajudar, mas você sempre escolheu afastá-las e agora está sozinho. Se bem que, pelo jeito, não ficará sozinho por muito tempo. Você não ficará sozinho. Respire fundo, Josh. E o meu berço? Respire fundo. Gaveta de meia. É, e esse Josh aí? Esse Josh fez cagada. Na manhã, e se vão. Ding dong. Sai daqui! Sai daqui! Ah! Fica longe de mim! Não! Vocês estão mortas! Desculpe. Vocês estão mortas! Cala a boca! Não! Não! Vocês estão mortas! Não, não. Você não. Você é um covarde. O cara tá doido, velho. Eu não recebo ordens de vocês. Ele perde o meu. Não podem mais. O tempo acabou para Josh. Tá bem? Confio em vocês. Confio em vocês. Josh. 6h10, 6h10 já amanheceu, ué. Amanhece a que horas? Jesus! Vocês não são reais. Estávamos sozinhos lá embaixo. Não, de novo não. Eita biruta. Sozinhos. Mas tá com a gente agora. Sua família. Fiquem longe de mim! Fiquem longe! O cara tá doidão, mano. Por que não salvou a gente, Josh? Por que queria que a gente morresse? Credo, velho, que isso? Ó! Eu não tenho que obedecer a você. É isso que você quer? Credo! Não! Por que estão fazendo isso?
Me deixe em paz! Por que estão fazendo isso? Porque não salvou a gente, Josh. Por que queria que a gente morresse? Então, percebi algo estranho sobre ela. O quê? O Endigo Meu umpa-lumpa. tinha uma cicatriz. E daí? Já a vi antes. Do que você tá falando? Eu vi umas fotos velhas de um cara com a cicatriz e ele estava se transformando em um Endigo. É sério? Era um dos mineradores que ficou preso nos anos 50 no desabamento. Ou seja, a coisa tem 80 anos, no mínimo. Caraca, a situação tá tensa. Limparam o lugar. Mataram muita gente. Eles? Quer dizer que tem mais deles? Ah, tem. Quantos? Muitos. Umpa-lumpa onde? Foi alguém que falou aí. Foi o user que falou, não foi não? Cadê o umpa-lumpa? Cadê meu umpa-lumpa? Será? Vamos lá. Quem falou aí foi o user, acho. Eu não quero mesmo entrar aí. Não tem outro jeito de passar. Não tem não? Vai dar a volta. Nem ferrando. Vai. É o que eu tô achando que é. Cacete. Parece um túmulo. Relógio da Beth. Bora matar o user. Ai, meu Deus. Mike, é da Beth. É o relógio dela. O quê? Deixa eu ver. Olha, tinha uma cruz aqui. Então foi aqui que foi enterrada. Mas quem que desenterrou ela? Vamos continuar. Vamos, né? Não tem pra onde correr. Cara, desenterrar a Beth, que viagem. Não tem outro caminho, não? Tem que passar por lá, não? Umpa-lumpa me lembra a fantástica fábrica de chocolate. Me ajuda. Então, irmã, eu te prendo na entrada. Que é isso? Você não vai nem sair, pra quê? Não vão te pegar nada, não. Tá bom. Ai, meu Deus, temos que encarar isso. Ai, credo. Vamos, ok. Tá gelada? Eu não morri ainda. Famosas palavras finais. Palavra é. Puta merda. Tá frio? Peraí, Jesus. pensei que você tava na parte mais funda. Eu não disse isso. Eu disse que estava ok. Tipo, não tinha nenhum tubarão, nem nada aqui. Tubarão. Ótimo. Obrigada. E aí, Ethan, tudo bem? Tá prendido. Esse povo aí é tudo psicopata, tá querendo tudo te pegar. Ah, merda! Parece a letra da Hannah. Minha irmãzinha está morta, a qual matou ela. A queda matou ela, eu vi a cor sumir de seu rosto. Minha perna está quebrada, estou só, presa aqui com o corpo da Beth. Alguém virá em breve. Eu nunca senti tanta fome. Sinto que meu estômago está se retorcendo dentro de mim. Eu peguei o suéter da Beth. Ela continua cuidando de mim. Desculpa, Beth.
Eu sinto muito, Beth. Eu não tive escolha. Jeito de sobreviver. Se alguém encontrar isso, me desculpe. Eu não tive escolha. Nossa. O que quer dizer? Me perdoe. Minhas mãos parecem imundas. Minhas unhas caíram arrancadas. Estou dolorida, mas não sinto frio nem dor. Estou ficando mais forte. A partir daqui a escrita não passa de rabiscos. Tá, entendi. E aí, pobrinho, tranquilo? Deus, faz sentido. Acho que a Hannah A desenterrou a User. Beth. Foi a Hannah. Muito medo. Isso é ridículo. Tudo de Só boinha, pode tudo ser. ótimo, É a Eta. única explicação plausível. Beth Tô morreu concentrado ali, velho. E daí? Pra me Que entender a história. naquele- Então a Hannah deve ter enterrado. Puta merda. Puta merda. Hannah ficou aqui. Não acredito em nada disso. Ela deve ter ficado faminta. Devia estar desesperada. Merda. Temos que encontrar o Josh. Agora. Ai, mas as duas morreu, ué. Aliás, agora eu esqueci o nome das duas irmãs. É Hannah e quem? Tá, aqui não tem mais caminho não. Tem que voltar? Vamos voltar, né? Se tiver que voltar, vamos voltar. Lá vamos nós. Ela comeu. É. Parece mesmo que ela fez isso. Parece que a água tá até quentinha, tá saindo uns vapor dela. Ei, tá ficando mais raso. Vamos conseguir. Ai, meu Deus. Não dá. Você viu? Não sei se é bug ou grande. Conseguimos. Ah, o meu tá com 29, mano. Eu olhei pelo aplicativo lá. Aliás, nem 29 eu acho que ainda. Você olha pelo computador lá, aquela... Eu não vi, realmente eu não vi não. Eu vejo pelo aplicativo do OBS Studio. Tem como eu voltar aqui? Falou, Jojo. Até mais, Ju. Ali. Ah, não sei, mano. Aí eu não sei o que pode ter acontecido. Pobrinho. Eu vou vomitar. A cabeça da mina lá. Pera, calma. Eu acho que eu vi alguma coisa. É o Josh. Ei, Josh. Josh? Mano. Eu acho que é, não sei. Não sei. Não contem, vamos descobrir. Tranquilo, user. Valeu pela presença. O Josh tá doidão. Acho que ele tá viajando. Josh! Mike! Josh! Ei, cara! Não me bate, por favor. Você tava pirado. Ah, não me bate. Tava doidão. Achamos que não ia sair dessa. Josh, Hannah esteve aqui por
Semanas, meses. Ela desenterrou a Beth. Sam. Mike. Vamos só dar o fora daqui. Porra. Josh, você tem a chave do teleférico? Sim. Toma. Cara, o Josh tá doidão, velho. Tá vendo aquilo ali? Significa que tem uma saída direta, vamos? Não. Quem... Mas parece, sei lá, um pouco. Não tem como o Josh... Não, nada a ver, não. Ok. Se me ajudar a subir... Dá mais medo que Resident Evil. Boa. Traz o Josh de volta por onde viemos e nos vemos no chalé. Toma cuidado. Você também. Essa mina aí é boa pra escalar, viu? Vamos lá, seu filho da puta pirado. Vamos lá, seu filho da puta pirado. É um caminho pra cá, mano. Não precisava me bater tanto, cara. Ah, sim. Me desculpe por isso, cara. Achei que tinha matado a Jess. Eu errei. Cara, ele é lentão. Será quantos totem que tem desse no jogo? Não, esse aqui não é Resident, não. Tá doidão, velho. É interessante que esses totem têm uma visão do futuro, mas tipo, eles não falam nada um com o outro sobre o que viu, não. Eles não falam da visão que tiveram pro... Tipo, tá junto com ele, poderia ter falado. Não queria que vocês morressem. Sei lá, uns 55. O quê? Como assim? E não, vamos ter que voltar pra essa água? Nossa, pior que tem... O bicho tá debaixo d'água. Ai, meu Deus, eu tô vendo esse cara indo pro morrer agora. Ah, merda! Não, você não é! Eu! Não, você não é! Caramba, levou. E aí, Pablo, tudo bom? Desculpa a demora aí. Tudo tranquilo, Pablo? Caraca. Eu não vi que tinha um botão, não. Oh, meu Deus. Você está bem? Defina bem. Nossa, Jéssica, o que aconteceu? Como você ainda está viva? Eu não vi o botão lá. Não estou só aqui. Como veio parar aqui embaixo? Mike e eu estávamos
dando uns amassos e... Nossa, ela tá malzona. Então foi nós. O quê? Eu não sei. Eu tava na janela em todo esse vidro e estava na neve, então estava se movendo tão rápido. Merda. E então eu tava aqui embaixo. Oh, meu Deus. Pode se mexer? É. Vamos, Jéssica. Caramba. Defina bem, né? Realmente, defina bem. Talvez se eu tivesse acertado o botão, ele não tinha mandado a pasada na orelha dela. Olha isso. Tem tipo um desabamento aqui. Fui eu. O quê? Eu caí daquele teto. Você caiu isso tudo? Nossa. Então somos dois. Como? Eu caí aqui de uma maldita torre de vigia. Você tá brincando? Não, tá acabando já. Falta 1h pro amanhecer praticamente. Já é 6 horas já. Ao totem. Daqui a pouco amanhece. Eita, o Mike pegando fogo. Ai, meu Deus. Pra que lado? Escondi. Vamos lá, Jess. Isso dói. Ah, meu Deus. Ok, vamos. Precisamos conseguir sair daqui. Vamos lá. Vamos. Quase falou que Pablo e eu tem quase a mesma foto, cara. Jess! Ih, um monte de Jess, gente. vamos! Ai, meu... Tá doido abandonar a lindona? Fazer isso com a mina não, mas na hora que dá pra esse negócio de pressionar aqui. Na hora que aparece esse negócio de ficar quietinho, meu amigo, é uma tensão nesse. Ah, não, eu vou ter que escalar mais parede, eu tô parecendo um Tarzan, ué. Tá, vamos lá. Quadrado. Subir em torno. Vamos pelo lado mais fácil. Nossa, esse trem vai rapidão, velho. Esse negócio de pular, eu acho que
É melhor você subir a um entorno que é mais fácil de dar certo as coisas. Eu nunca, sei lá, ela pular, saltar, vai saber se ela é boa saltadora. Tem dois caminhos de novo? Ela parece uma... Ela vai rapidão, corrigindo. Na verdade eu que tô corrigindo, né? Eu que tô acertando os botões. Nossa, mano, tem vários caminhos aqui. Ah, vou seguir reto, né? Será pra onde eu vou? Tem que ter um reflexo bom. Que eu tô achando que dá tudo no mesmo lugar também. Deixa eu ver se dá tudo no lugar. Mais água? Mano, eu saía correndo. Virar o flare. Na velocidade da luz, Daniel só escolhe o caminho errado. Tenho certeza de que ele vai matar ela. Pô, eu não quero matar não, mas né. Matei a Ashley lá, velho. Viagem. Gostava da Ashley. Felizmente arrancaram o pescocinho dela. Não é tão aterrorizante assim não. Eita, caiu de bunda no chão. Lembrando aí, galerinha, quem não deixou o like, deixa o like, hein? Se inscreve no canal pra dar aquela ajuda também. Aí agora que a ziquezeira começa. Quase não foi mentiroso, né? Bola! Ei! Vamos abrir logo isso! Pessoal, vamos! Estão aí! Deixa eu entrar! Mike! Puta merda, velho! Você tá péssimo! Vou ficar pior se ficarmos aqui. Vamos. Agora que ela pensou na pedra, né? Quase que deu merda. Pegou ele. Meu Deus, que jeito horrível de morrer. Nada bom. O que a gente deve fazer? Vamos ver o porão. Pode ter alguém lá ainda. Não é uma boa ideia. Quer ver o porão, pode ver sozinho.
Diga, Pablo. Achei que era... Quer morrer do coração, não. Quais são nossas chances de sobreviver? Eu acho que é uma das irmãs daquele bicho. Sai daqui, vai! Vai! Corre! Ai, merda! Caramba, pensei que não ia terminar, não. Que isso, velho? Duelo? Olha só. Ah, eu acho que uma das irmãs virou aquele bicho, né? Que isso, hein? Ô, louco! Briga de Sméagol. Inferno instantâneo. Não mate Jéssica de susto. Porra! Não! Que merda, velho. A Emily morreu lá também. Tadinha, a Ashley morreu, tô de sacanagem. Caramba, matei ele, matei a Emily junto. O velho, não sei como descrever ele, tipo... Disse que achou que ele seguia você no início. Mas alguém no grupo achou isso? Bem, sim. É possível que eles tenham matado ele? O quê? Não, você não tá entendendo. Se ele atacou vocês? Ele salvou minha vida. E eu o vi morrer.
Eu estava bem. A morte mais brutal. Eu podia ter feito algo. Eu tentei fazer algo. Não foi o suficiente. Realmente, não entendo. Você foi parar nas minas. Eu fui carregada e levada e... O que você viu? Eu não sei. Achei que eram os meus próximos. Depois que as irmãs dele sumiram, ele veio falar comigo. A loirinha Disse que era a sobreviveu. única que entendia ele. Eu achei que tínhamos uma ligação. Se você precisar falar com alguém, Eu tô bem. às vezes, após uma experiência traumática, Eu disse que tô bem. Por que você bateu no Josh? Ele tava agindo como um maníaco e eu tive que parar. Você não disse que ele estava amarrado? Quase 10 horas da manhã lá. 9h56. Ok, Interrogatório policial. isso não é bom. Você não tá entendendo. Ele tava tentando ferrar nossas mentes. Cadê Emily? Acharam Emily? Tá morto. O quê? Onde? Onde ela tá? Senhor? Eu preciso falar com ela. Ela estava no chalé. Como assim? Como assim ela estava no chalé? No incêndio. Nós recuperamos o corpo. Não. Não, ela pode estar... Oh, meu Deus. Não, merda! Nossa. Mike, do que você se lembra? ele veio me buscar. Ele veio. Foi te buscar? Essa aí Onde foi ele tá? aquela que foi arrancada Ele da escapou. janela, né? Mike morreu por minha culpa. Eu não devia ter me mexido. Mas mexi. E ele me salvou. Então é culpa minha que ele morreu. Quem garante se eu salvasse o Mike, a loirinha não morria também? Eu não tô nem aí se vai acreditar ou não. Não importa, porque você vai. Precisa ir até as minas. O que tem nas minas? Vi o que tem lá embaixo. E daria tudo pra não ter visto. E aí, então a Hannah mais as irmãs morreu? Ah, tinha mais? Quer dizer que tem mais coisas então além disso? Tá, mas e a Emily? É como eu disse, né? Primeira vez, né, pessoal? Tem que entender que não dá pra... Como é que eu vou saber? Mas eu fiquei... eu teria que salvar o Mike. É a minha primeira vez. Não dá pra, né, saber. Eu não queria matar a Ashley e matei. Aí. Eu fui curioso lá. A primeira vez é complicado. Mas é um jogo super interessante. Gostei desse jogo. Pelo menos chamou muita atenção de vocês. Isso é bom. Quando eu trago um jogo novo e vocês curtem. Só matou o Josh. É porque, querendo ou não,
querendo ou não, tipo, você tem que ter reflexos rápidos também nos botões, né? Você tem que fazer a opção certa. Nem sempre você faz a opção certa. Você acha que é certo naquele momento, mas que você acaba se ferrando, né? Mesmo assim. Tem o 𝘿𝙖𝙣𝙑𝙗. E aquele outro 𝘿𝙖𝙣, não é igual esse? Não é com os mesmos personagens, não? Não tem um outro 𝘿𝙖𝙣? Curti, velho. Curti muito esse jogo aqui. Valeu super a pena ter pego ele. Gostei muito. Apesar das merdas que eu fiz, né? Não é porque tem um outro 𝘿𝙖𝙣, mas é diferente. Acho que deve ser com outros personagens. Falou, adorei esse jogo aí. Acabei matando. E tem um 𝘿𝙖𝙣𝙗. Esse eu tenho que olhar. Tem que ver quanto que tá, né? Até mais, tio. Valeu aí pela presença. Vou ver se tem alguma coisa depois dos créditos. Primeira vez que eu zero, eu sempre deixo os créditos aí. Até mesmo pra gente ir conversando. Então, no resumo, foi o passarinho morto, foi o doguinho morto, o lobo, foi o Mike morto, a Ashley, a Emily, quem mais? As duas irmãs. Estou bem caro ele, está bem caro ele. Quem mais morreu? Nem sei quem mais morreu, amor. É difícil salvar todo mundo. Ou você deixa os homens se ferrar e salva as mulheres, ou vai salvando aleatoriamente sem saber. Está bem caro. Peguei ele na promoção. Pra falar a verdade. Mais um jogo zerado, né? Pela primeira vez no canal. 𝘿𝙖𝙣𝙗. Fantástico. Fantástico. Uma história de arrepiar os cabelos. Se bobear, eu vou fazer o DBD lá na Twitch, mano. Se você quiser seguir o canal lá na Twitch, DBD eu vou fazer mais de noite. Se alguém quiser seguir lá, eu devo fazer um DBDzinho lá daqui a pouco. Sinistro, mano, sinistro. Que eu faço lá. Aqui eu vou fazer só mais tarde. Me estou estudando espanhol. Gracias. Muy bien, chico.
Cara, interessante. É interessante a história. Pena que eu matei a coitada da Ashley. O Mike tudo bem. O Mike é um estilo... Chegou cheio de marra também. Estilo valentão lá. Tretando com o carinha ali do final ali. Ó, esqueci o nome dele. Com o pretinho ali. Eu esqueci o nome do pretinho, velho. Pretinho ali. Esqueci o nome dele. É, o Mike... Eu não pensei que fosse explodir tudo. Explodiu tudo. Mike. O Mike também era bem ignorante. Vamos falar sério que o Mike era bem ignorantezinho, né? No início do jogo ele foi bem ignorante com o menino lá. Ele tem aquele estilo de herói, de coisa. E esse... mesmo, faltou o Josh, né? Opa, que isso? Temos visual de um sobrevivente. Um sobrevivente, repito. Isso é? Porra! Pra trás! Não, não! Pra trás! Mas ele era o melhor personagem. Caraca, eles voltaram na mina mesmo. Status e colecionáveis. Será que eu peguei tudo? Pra que é isso? Totens. Será que eu peguei todos os totens? Acho que não, né? Ah, falta muita coisa. Não encontrada. Deixei muita coisa para trás. 5 arquivos. 6, 7, 8, 2, 4, 6 arquivos. 2, 4, 7 arquivos. Ah, faltou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 totens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 totens. Pera aí. Eu esqueci totens. É difícil, acho. Conteúdo e bônus. Conheça o elenco. I am Hayden Panettiere, and we are here at the studio recording Until Dawn.
My name is Rami Malek. Ó, parecidíssimo com ele, ó. My name is É igual. My name is Brett Alden. My name is Antonella Lentini, and I played Hannah and Beth. My name is Jordan Fisher, and Oh. I play the character Matthew, Matt for short. I'm Nicole Bloom, and I play Emily in the game. É, meu Deus. My name is Noah Fleiss. I am 𝙿𝙖𝙢𝙀 𝘍𝙗, and I play Ashley. A Ashley. Until Dawn is the story of 8 teenagers who revisit this cabin in the woods about a year later after Oh. where I've lost 2 of my sisters. Trying to get some closure in that respect. One of the things that Larry does really well is make these multi-layered characters, and I think for just the story in general, it follows the quintessential horror film plot lines, but the characters are so unique in themselves, and I think that's very cool. Oh, I hope this was the right thing to do. What? You know, getting everyone together on the anniversary. I mean, Josh seemed really pumped about us all doing something, didn't he? Yeah, no, he definitely did. I haven't seen him so excited about something in forever. Good, good. Sam and I have a few things in common, such as being huge lovers of animals. Ela é bonita na vida real, né? She's a huge animal lover. She's vegan. She is a pacifist. I'm not quite sure if I'm going to go as far as saying that I'm a pacifist, but she's spunky and cool. I know that she, I think, is made fun of a little bit by the rest of them who think that her morals and her beliefs in that area are a little ridiculous and they don't agree with them, but she doesn't care. It doesn't stop her from being herself, and that's something that I hope I have in common with her. You know, he definitely can be depressed at some times and a bit of a loner, but he takes some solace in one of his sister's friends, Sam, played by Hayden Panettiere. É interessante, eles fizeram igualzinho. Beleza, bom. Até mais tarde. She has a whole lot of personality. She is definitely the sort of mean girl character that, you know, at school she knows she's pretty, she knows that boys like her, and she's going to use it to her advantage. He's got a big heart, and you can tell that that's very evident, especially how he treats his girlfriend. And he's kind of a meathead, and the best one's awesome. She manages to get that from whomever it is, whether it be Matt or Mike. You know, she's really driven, and I can definitely relate to that. My character is Chris, and he is what society might consider the nerd of the group, and he kind of embraces it. Ashley she's a little more serious than some of the other girls. She's definitely very intelligent and thoughtful. She kind of looks at the whole big picture of things. She's not quite as geeky as Chris, but they connect in a lot of ways. Mike is like big guy on campus. He's the class president who has some charm and has brain. Ele é representante. Like Mike, he gets away with a lot though. He can be kind of jerky. Felizmente acabou morrendo. Don't be happy when he wants her. He's a people pleaser, and I can definitely attest to being, you know, that guy. I'm always the friend that wants everybody to be happy and wants everybody to be taken care of. And that's definitely been that. But also, like, this character is just so fun. I rarely get to play the bitch, and so it was really fun to do that. The spirit of things? Seriously, what's wrong with you? Just try to lighten the mood, Em. Don't be like that. Like what? The way you're being. You always get like this. I just think this is just the coolest thing to be a part of, and I just think it's going to take the world by storm. I really do. I think this genre is the wave of the future, and I think that once people see the potential behind it, of getting to interact with the drama that you're witnessing unfold in such a realistic way, that this is how entertainment's going to be from now on. Que doido, hein, velho? Conheça o elenco fazendo uma cena. Que legal isso. This is Lee Robinson, production designer on Until Dawn.
The production design for Until Dawn started with the great teen horror script that sets the characters in a Canadian winter mountain lodge, being a contemporary setting with visual clues derived from classic films of that genre, such as Hitchcock's Psycho and Stanley Kubrick's Shining. Psicose de Hitchcock. The storyboards are vital to the production design, as it allows the designer to understand the scale of the environments to be made and the detail that would be seen to create the atmosphere of a horror. This took us into concepts that took these storyboards further, visualizing the world through the color palette, the lighting, tone, and the mood, and developing key locations such as the lodge, the cable car stations, the forests themselves, the wilderness. E aí, Spyro? As you can see, the environments and atmospheres changed quite a bit from warm and inviting to cold and threatening. The Millionaire's Mountain Lodge was a key example. It was designed to be made from nearby stone and timber, embedding it into the landscape, with a contrasting and contemporary interior, needing to be opulent and extravagant. We created dark and claustrophobic corridors, with ominous and large open spaces, almost cathedral-like in size, and with huge structures to silhouette and dwarf the characters within, providing a labyrinth to explore and wander. Each character was developed with a strong visual identity in mind, with contrasting colours, tones and silhouettes to identify them, each to have their own texture, pattern and shape, so that when they were lined up, you could always identify them. Como assim a versão americana? Só tinha essa versão na PSN. Clothes that would suit them for the cold winter weather, but also have an element of style and individualism, so that the audience could look at them and relate, recognizing themselves within them. A lady would like to cuddle up with her man by a nice cozy fire bathed in atmospheric mood lighting. Right. It'll get plenty toasty once we're rubbing up against each other. Mike, fire and mood lighting. Yes. Working with the lighting artists, we really brought Tá the look and feel of the legendado. world together, and this required a thorough understanding of the visual language of teen horror. Deve ser porque Key scene was where é all the os characters extras emerge do up at the jogo rear não of tá the em lodge, português chasing também não, Hannah. né? The contrast Que aí is eles não evident straight dublaram. away from the exterior wilderness to the warmth of the lodge. The attention to character lighting here is through the bounce and rim lighting, accented colours and composition, creating characters that come from the dark into the light and back again with an emotional effect. Guys, there's someone outside. What the hell? Hannah! What's going on? It's fine. She just can't take a joke. It was just a prank, Han. Isso aqui é o extra. Vamos ver. A ciência do medo. Until Dawn is a game that's full of horror, and one of the things we decided to do early on was to take a scientific approach to how scary it was. So we did experiments on people and we measured their responses to the game. We've created a test area. It's as close to a home setup as we can get it. We've recruited ordinary people to play the game and we've left them to play it on their own. They're turning the light on. The only difference is it's rigged with Que cameras loucura, and hein? microphones that relay the data through to the next room where people are watching them play. Bracelet here we use for biometric testing. It measures the player's emotional response. It's called a galvanic response sensor. It makes contact with the user's skin and it measures the electrical conductivity across their skin. It's the same principle as an old-fashioned lie detector. When you're stressed, you sweat a little, very sensitive. Picks up tiny changes if the player is feeling anxious or scared. That data's fed back to a testing team, comes through as a graph. I'm so sorry. As duas morrem ali, né? Nossa, a atenção do cara. Testing one or two people, you have to test a lot of people. When we have a scare that consistently has a measurable emotional response, then we knew it was good. If it didn't have that, it goes back to the team for improvement. The data doesn't tell us what's wrong with the scare, it only tells us if it's working or not. Okay, so you hear them too, right? O batimento dela aumentou, ó. Here we have a chapter relatively early in the game. Weirdly, right? Nothing regular.
particular about it? We have to create tension and anxiety in the player so they are ready to receive the scare. Olha que sustão que o cara levou. Olha lá a reação dele. To cool down, to calm down, and then start building the tension again before we do the next scare. Hey. What? Hey. What the hell? Ooh, you just got mugged. Yeah, it was such an adrenaline high when I get. There's two things we found. One is we could look at the scares, analyse if our expected scares were working effectively. Were people shrieking and covering their hands, or were they getting an emotional response from it? And being scientific about it means that we strip out people's opinions about whether things are working or not. We've got data, and we look at the data. If it's working, we're happy with it. Pretty scary. He's top. Wanting to get away. I actually do. Maybe a bit scared to play on my own, but... In a room with the lights on, yeah, with some other people as well, yeah, maybe. Because I was scared of cat, I would play with someone in the room. And the lights on. It was one of the scariest games I've played in a long while. Hi, Larry. Hey, Graham. Hey, Graham. Hi, my name is Graham Resnick. I'm a filmmaker, writer, director, sound designer, and I started working with Larry Fessenden about 10, 15 years ago through my friend Ty West, who I grew up with, and I've done a lot of sound design with on his films. And he was producing Ty's films at the time, and Ty introduced me to Larry. Larry produced my first feature, and we've written together on several projects. My name is Larry Fessenden. I'm a filmmaker. I run Glass Eye Pix, which is an independent production company out of New York. We make indie movies, a lot of scary movies as well. And I got a call to audition to write this video game. And I called my pal Graham Resnick because Graham is a gamer. And while I thought I could offer something to the idea of writing this multi-branching story, I knew that I would want Graham's expertise as a lover of gameplay, since I guess games were started. So and just as a lover. And as a lover, yes. Just why there's so many sex jokes in the game. There was one Italian website that did say the Larry that's Fessenden and right. Graham Resnick, the two lovers behind Until Dawn. Come here. Maybe I know how to handle you too. I am definitely ready to be handled. So I wanted Graham by my side. Yeah, and we got the gig, and it's been an amazing ride. Oh, hell yeah. Oh my god. She's taking her shirt off. What? Oh my god. Matt, what are you doing here? Hannah. I'm sorry, Hannah. It's all got out What? of hand, Just but... So in the game, the basic setup is that a year prior to the game's start, all these kids had gone up to a ski lodge that was owned by the parents of one of the kids, or a couple of the kids, and some of the teenagers played a prank on some of the other teenagers, and a terrible tragedy occurred when a few of them, two sisters, ran out into a blizzard, and we're never seen from again. So now, a year later, this is kind of torn apart, this group of friends. They've gone through some trials and tribulations in the past year. The brother of the two girls has had a lot of psychological issues, and to kind of help him cope and help them all get over it, they all returned to the lodge a year later, back up on the mountain. And the idea is to get over it, but... the healing does not begin. And these kids are all trying to find themselves. They've been through a trauma, but in general, they're just teenagers trying to figure out who they are. So they're all kind of falling into the patterns, the stereotypes, the
characters they see on TV and in the movies. I think we were very interested in taking genre tropes and kind of making them sort of refresh them. Hey, did you see Tadinho do velho do fogo também morreu rapidão. We're familiar with how slash movies work. Most some movies, and we have established notions and preconceptions about the roles of the players in horror movies and how they talk and how they get killed and how they have sex. And to bring you into the game that way and then subvert a lot of expectations is kind of our goal. They're haunted by some incident that happened in their past, which I think you pretty much figure out that that's going to have a role in their interaction. Yeah, so I think what was fun was we take some sort of stock characters and we try to give them some shape, but at least at the beginning they're recognizable in the way of groups of friends. There's, you know, the jock and the bitchy girl and the rivalries between everyone. And oh my gosh, and really fun characters too. We just had so much fun living in the minds of these characters through writing the script. What do you think? Jesus! You know, it was fun. I think we were looking to get that kind of banter that you see both in movies, but also that you absolutely have with friends, and sort of those inside jokes. And of course, as writers and as friends ourselves, we sort of developed little tracks, and we try to give the characters that kind of vibe. 1, 2, 3, 4, 5. A trilha sonora. Nossa, quanta gente pra fazer a trilha sonora, hein? My name is Jason Graves, and I'm the composer for Until Dawn. I've been involved with Until Dawn for about a year now. Originally, I was contacted by Barney Pratt, the audio director. I think that had something to do with my lineage of horror games, and hopefully not the fact that my last name is Graves, although a lot of people seem to associate my name with scary music. Música assustadora. One of the things that was really exciting about working with Barney and the team at Supermassive is they really wanted something unique for the music. They wanted the music to stand out and be a character on its own in the game. When I'm first starting on a new score, and it doesn't matter if it's film, television, or games, I always end up going to the main theme. Sometimes the developer or producer isn't even necessarily interested in the main theme at the beginning. I just want to do it for myself, because for me, the main theme is the identity of the game. It establishes the mood, the atmosphere, and the character of the music, and how it's going to be playing in the background. And that's what we did with Until Dawn. That was actually my demo pitch to Supermassive Games. I put a main theme together, recorded all the instruments at my studio, and sent it to them. And they liked it. We actually ended up recording that exact theme, all the instruments and everything, live here at Ocean Way, probably 9 months ago. And that's what we've been using in all the demos for the game, and that's the final version of the theme that is the main theme that you'll hear on the menus and in some key pieces of gameplay. Muito bom.
seem to have made a name for myself in horror. And there's something about scary music, I think it's maybe the lack of rules. The biggest rule in scary music is there are no rules, so you can do anything you want, and actually, if you end up doing things that don't feel like they would work out together, they kind of clash, and it ends up being even more effective for scary music. So that's what really drew me to Until Dawn, was the textures, plus writing thematic material that is interwoven with the scary textures. I haven't really done anything like that before. Usually it was just all tension all the time, and that's fun, and it's great. But I'm actually at heart a very melodic composer. That's the kind of music I love listening to, and that's the kind of music I love writing. That's the kind of music I got to work on in Until Dawn. Depois eu vejo esses outros aqui. Bom, galerinha, é isso aí. Obrigado a todo mundo que veio na live, deixou o like. Até mais tarde. Valeu. Fui, galera. Obrigado.